Pergunta é, afinal de contas, o seu governo vai manter essa data de todas as festas pelos próximos, os próximos 3 anos, no mês de julho, né? Ou haverá ainda a possibilidade de também aproveitar essa outra lei e realizar o evento no próprio período junino, propriamente dito? Na verdade, quando lá atrás, ainda em período de campanha, nós fomos convidados para participar de um fórum, de um debate, lá no Hotel Jardins, e a reivindicação da FCDL e as instituições envolvidas, né, do comércio, das empresas, dos empresários de um modo geral, foi para que nós tão somente programássemos com antecedência e divulgássemos. Por quê? Porque eu acho que foi em 2023, a gente primeiro anunciou para o São João, e em seguida houve uma dificuldade com as bandas, e aí foi para julho. Então, eles se programaram para um período, e houve essa mudança em razão da grade, da dificuldade, do acesso, do dispêndio financeiro que o município fazia. E a gente agora está de forma muito antecipada, organizada, além de contemplar os 4 dias, que já aconteceram ano passado, a gente também ampliou, cumprindo inclusive, Levi, um compromisso de campanha nosso, que foi incluir nessa grade um dia católico, que será com o padre Fábio de Melo, e um dia evangélico, que será com a banda Morada, né, totalizando aí 6 dias. Então, essa programação, eu acredito também que início de julho, que sempre vai ser no segundo final de semana de julho, essa festa, é também um mês de férias, é também um mês, evidentemente, que o pessoal vai estar aqui na cidade, quem é de fora, que estuda fora, que mora aqui, mas o primeiro projeto é para o São Júlio, até porque virou uma lei. Essas leis também se conflitam pelo curto espaço de tempo de uma para outra. Seria um dispêndio aí inimaginável para você fazer 2 festas tão próximas. Então, a priori, o primeiro projeto é um São Júlio, mas repito, de forma programada, de forma antecipada, de forma bem trabalhada e anunciada, para que o comércio se prepare. Eu acredito sim que essa primeira variação do primeiro ano do São Júlio vai ser positiva, mas nada disso impede do governo estar aberto a, depois desse primeiro evento, depois dessa primeira vez realizada, a gente conversar, ouvir as federações, as associações comerciais, e eles também opinarem, e a gente poder rever essa situação. Mas, no primeiro momento, vamos sim inaugurar o São Júlio, estrear o São Júlio, repito, com essa grade ampliada, com a inclusão desses 2 dias que eu acabei de falar. Eu acho que a gente vai ficar satisfeito. Repito, um evento que a gente tem que cuidar com todo carinho, muito organizado, no mesmo local que aconteceu os outros anos, que permite, na verdade, ter uma certa tranquilidade, porque ano passado não tivemos nenhum incidente. Implantamos também para esse evento uma central de monitoramento, que eu vou lá inaugurar, apresentar para os souzenses, dizer, são muitas câmeras, tanto no terreiro do forró ali, como ao redor. Então isso vai dar também uma certa tranquilidade para quem é daqui e para quem vem de fora visitar a nossa cidade. Já está definido o local do evento? Já sim, vai ser no mesmo local do ano passado, ali no Alto do Denox. A gente, inclusive, já está trabalhando lá na área, com praça de alimentação, com a estrutura que será montada logo após o São Pedro, e a gente vai, se Deus quiser, fazer um evento de sucesso e muito tranquilo. Ainda sobre a questão da lei do São João de Souza, né, mês de junho, propriamente dito, lá naquele jantar que você citou, não foi assinado um documento? Foi isso. Se comprometendo em adotar o São João de Souza? Não, o documento foi assinado no sentido de programar. Ele é bem claro, a cláusula dele lá é bem clara, ele diz que independente do evento que seja feito, que seja pelo menos programado com antecedência e anunciado com antecedência, porque o que aconteceu, eu repito, foi que se prepararam para o São João e não aconteceu o São João, a gente teve que migrar para o São Júlio por esses motivos de banda, de logística que a gente acabou de falar. Então, era uma das cláusulas, salvo engano, no número de 20, uma delas era justamente dizendo desse planejamento, do anúncio antecipado, dessa grade ser anunciada com brevidade, para que o comércio se programasse e assim não pudesse ter nenhum impacto negativo. Então existe uma garantia de que pelos próximos 3 anos o evento também será em julho? A garantia quem vai dar é o público-alvo, que é a população e, logicamente, os que representam as associações, as federações. Se, após o São Júlio, nós formos consultados ou provocarmos, entendermos que é melhor ou teve prejuízo mudar, a gente vai estudar a hipótese e sem problema nenhum a gente pode, porque, na verdade, a gente não faz festa para si próprio, a gente faz para o povo, para a cidade. Então, aquecer a cidade é tanto que a gente vai também, evidentemente, injetar, além do salário de junho,
que é muito próximo da festa, que já antecipa o pagamento da metade do 13º também, o que vai aquecer essa economia, o que vai injetar um valor significativo na cidade de Souza. E repito, eu acho que vai ser um sucesso, mas a gente vai deixar sobre análise, depois a gente rever. Agora, eu acho que todo mundo vai ficar satisfeito por essa programação antecipada, por inclusive, Levi, a gente ter a oportunidade de não estar competindo diretamente com grandes São João, vamos dizer assim, já consolidado, como é a cidade de Patos, que pega aí pegaria aí no mesmo período. Eu acho que isso também é um ponto positivo que a gente deve levar em conta. E sob a análise do primeiro evento, a gente pode naturalmente, depois de ouvir todo mundo, ponderar e ver essa possibilidade de mudança. Mas, a priori, o projeto é a permanência da gente fazer o São Júlio ou o São João, mas que tenha todo ano essa festividade para o nosso povo. Então pode mexer novamente. Exato, após a análise. Isso. Ok. Helder, o assunto agora é da ESA. Em novembro do ano passado, o senhor declarou nesse microfone aqui que quer resolver nos próximos 6 meses, e já estamos aqui vencendo esse prazo de 6 meses da sua gestão, o problema do abastecimento de água da cidade de Souza. Agora há pouco, recebemos ligações de ouvintes reclamando da falta de água. Você estava ouvindo? Rua São Paulo. Pronto. Então, enfim, continuam esses problemas existentes. Vai dar para cumprir a promessa, Helder? Vai dar. Olha, junho acaba daqui a 12 eu disse aqui no seu programa, está gravado, ainda bem, né? Eu disse aqui no seu programa que em 6 meses, Léo, e me corrija se eu estiver enganado, eu daria um direcionamento. O direcionamento foi dado. Nós vamos ficar com o DAESA, porque todo e qualquer direcionamento que nós dessemos naquele momento, a única alternativa seria medir para poder controlar o abastecimento de água. Quinta-feira passada, o superintendente do DAESA participou de uma entrevista, não teve uma reclamação. Eu acho que você aqui, confesso que lhe escuto, mas não lhe escuto todos os dias, até porque é meu horário de atividade física, mas todas as intervenções, nenhuma foi de falta de água. Essa pode ser uma questão extremamente pontual. Eu não estou dizendo que é, mas, por exemplo, hoje às 4h30 da manhã, o ramal, o Recife foi virado para aquele setor, que é o Sorrilândia. Então, a gente tinha um problema também aqui no alto da rodoviária. Quando fomos olhar, reclamou também da qualidade. Quando fomos olhar, era um cano estourado que inviabilizava chegar a contento nessa residência e também entrava terra na tubulação. Mas, Levi, a conta é também matemática. Quando você tem, por exemplo, bairros e mais bairros que têm um consumo, inclusive através de cisternas, exagerado, sem nenhum tipo de medição para que se economize. Por exemplo, tem casa com 8, 10, 20 mil litros em cisterna. Quando a água chega no setor, para encher uma cisterna dessa, para passar para a casa seguinte, aí, meu amigo, já tem ido embora a água do mundo todo. Então, a intenção é controlar. Nós vamos conseguir resolver, certo? Direcionamento, dentro dos 6 meses nós já demos. As ações estão sendo feitas, como essa questão da campanha, como essa questão da implantação dos hidrômetros. É medir para todo mundo ter o direito, inclusive protegendo as pessoas mais simples, que, dentro da lei criada do DAESA, são acobertadas pela lei e não pagar. Então, eu estava, só a título de exemplo, no Alto do Cruzeiro, conversando com um amigo, e um cidadão com uma criancinha, com a mochila nas costas, parou, desceu da moto e disse: eu moro aqui há 15 anos. Nunca tomei um banho de água da rua no meu chuveiro. E agora está chegando. Parabéns, o trabalho está surtindo efeito, então é um caminho, certo? Eu acredito que esse ano esteja resolvido definitivamente. Repito, esses 6 meses, Levi, para também não fugir da sua pergunta, foi para dar um direcionamento, e o direcionamento foi dado. O DAESA fica com o povo de Souza, fica com a cidade de Souza, e a gente vai, até para saber quem se encaixa dentro dos 10 metros cúbicos, a gente tem que economizar. Porque se economizar não dá, não tem mágica. Prefeito, mas o povo está pagando a conta pelo consumo de 30 dias sem ter água durante os 30 dias. Mas só está pagando. Quando é que isso vai acabar, esse racionamento? Só paga pelo que consome, certo? Essa coisa, Levi, não pode ser em passo de marcha. Por exemplo, se eu tenho uma situação de 20 anos, e eu chegasse aqui dizendo que resolveria em 6 meses, eu estava sendo, primeiro, achando que eu não era prefeito, era perfeito. E seria também um irresponsável. O direcionamento foi dado, as ações estão sendo feitas. Você pode ter certeza que este ano, você recebe muito pouca denúncia.
A cada mês que passar, até dezembro, você vai receber muito menos de falta de água. Então, esse ano eu acredito que nós teremos não o racionamento totalmente sem funcionar, mas a intenção é que a gente passe para 4, para 5 dias e gradativamente esse problema seja resolvido. Gradativamente. Por quê? Porque essas ações são gradativas. Nós instalamos 500 hidrômetros nos setores eleitos como prioritários. Dos 5 mil adquiridos? Isso, instalamos 500. Já colocaram 500. Isso. Começaram por onde? Pelo bairro Jardins, Gato Preto, os de maior consumo. Os de consumo, inclusive, Leve, para ser bem sincero, exacerbado. Então, eu acredito que esse testemunho desse cidadão lá do Alto Cruzeiro já é fruto desta medição que está sendo feita, desse controle que está sendo feito, porque muita gente realmente usa de forma consciente. Alguns não usam, e aí todos pagam a conta. Então, gradativamente, a gente vai conseguir evoluir. Eu não vejo outra saída. Na verdade, eu ouso dizer que não tem outra saída que não a medição para estimular o consumo consciente. E a gente vai conseguir, sem sombra de dúvida, inclusive, resolvendo, Levi, de um modo muito suave. Muito suave, porque eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, quando há uma chuva, como foi recentemente, uma chuva grande aí que deu 140 milímetros aqui em Souza, você lembra? Me marcam na rede social e às vezes eu poderia entender aquilo como crítico. Pelo contrário, eu vou lá no direct e pergunto: amigo, diga seu número aí, porque eu vou lá saber. E eu vou fazer isso também com a água, para a gente saber, pontuar, resolver, estar próximo do povo, repito, e solucionar definitivamente. Eu não posso aprazar a data para a resolução definitiva, porque as medidas são graduadas. Gradativamente a gente está implantando. Mas eu acredito piamente que até o final do ano esteja sanado o abastecimento de água em Souza. Certo, mas segue o racionamento? Segue após o final do ano? Segue o racionamento. À medida que for evoluindo na melhora da distribuição de água com a implantação dos hidrômetros, nós vamos aumentando os dias de consumo. Por exemplo, vamos instalar agora uma ETA no núcleo 2. Essa ETA vai injetar uma quantidade significativa de água na Mas não já rede. tinha sido colocado uma lá ano passado, no núcleo 2? No 3. Isso. No 3. Vamos Isso. colocar um no 2. Isso, no 2. Então, isso vai injetar uma quantidade significativa, né, de água na rede. O que nos possibilitará rever os dias de racionamento. Os dias de racionamento, repito, que há 20 anos existem. Também nessa temática, era muito comum as pessoas construir casa e já ligar a água sem nem no da ESA. Isso já foi resolvido também, essa situação. E das pessoas também que tem água ligada em casa, mas nunca chegou ninguém lá para dizer: ei, você tem que pagar a conta de água da ESA. Exatamente. Isso está sendo resolvido? Está sendo resolvido. Inclusive, Levi, a gente fez uma reunião e assinou um termo de cooperação com o CREA, com alguns órgãos de controle e fiscalização, para que a gente tenha essa parceria e facilite isso. Por exemplo, quanto Souza não expandiu nos últimos, 10 anos? Quantas novas residências não tem? Que sequer um hidrômetro foi colocado. Então, é muita demanda. A demanda é uma coisa que é inimaginável. Para você ver, nós estamos notificando essas pessoas para que elas possam comparecer ao órgão, e por isso também, Levi, criamos... Essa notificação, ontem uma pessoa mandou para mim uma cópia. A notificação prevê o quê? Que o DAESA está cobrando por aquilo que não foi pago nos últimos 5 anos? Prevê para que ele compareça ao órgão para ver a sua situação, para regularizar a sua situação. Não é uma cobrança? Seja de instalação, regularizar perante o órgão. Chamando o consumidor. Isso, para regularizar, para saber se tem hidrômetro, se não tem, se há débito, se não tem, se está em dia, se não está, se pode, na verdade, ter um hidrômetro não funcionando lá, para se regularizar, para a gente entender como é que você vai arrumar a solução para um órgão sem saber o que é que existe na ponta. Mas essa notificação, prefeito, é para todos os consumidores ou alguns casos? E se for alguns, quais casos? Não tem como você fazer para alguns casos, né? São para todos os bairros que nós começamos as ações. Então, como eu falei, começamos pelos Jardins, Gato Preto. Então, todos esses bairros que começamos as ações, passa por esse trabalho. É mais ou menos você imaginar que você não tem como aqui pegar um rol de propagandas sem o pedinte, ou o cara que está patrocinando, o cliente vir até o anunciante. Você não pode inventar número. A gestão está chamando o consumidor de água. Isso a gente tem que se identificar. Para dizer se lá tem hidrômetro. Isso.
Regularizar. Pergunta também se tem débito? Regularizar. Com certeza, com certeza. Mas faz a cobrança? Com certeza. Na hora? Com certeza. Para aqueles que nunca tiveram água ligada, tem a situação de casas que nunca chegou a conta de água. Isso. Esses vão só ser regularizados. Mas se não tinha conta de água, não tem débito. Vai botar o hidrômetro e a partir daí regularizar. Esses que não tem... Não tem nem registro, Leonardo, né? Não tem nem existem para o DAESA. Tem umas situações que eu já vi aí, a conta vem zero. Isso. É essa a situação? Isso. Que não tem hidrômetro? Não, eu acho que essa entra dentro da isenção total. Da isenção total, né? Então, se não existem, elas não podem sequer estar no sistema do DAESA. Então pode dizer, por exemplo, que o DAESA começou a cobrar da população para pagar os seus débitos? Não só cobrar. A intenção, na verdade, é educar, certo? Cobrar de quem pode pagar, encaixar tudo conforme a lei do DAESA prevê, inclusive dando a isenção e protegendo as pessoas mais simples, que é o que a lei estabelece, dá até 10 metros cúbicos. Porque, por exemplo, se você tem um consumo exacerbado, você não vai ter direito à isenção. Então, para se encaixar dentro da isenção, você vai ter que ter o controle. Para ter o controle, tem que ter o hidrômetro. Então, isso tudo, para você ver, esse mês eu consumi 10 metros cúbicos lá em casa. 10 metros cúbicos dentro da isenção, paguei a taxa. Né? Fiz questão, inclusive, do primeiro hidrômetro, né, ser implantado, ser na minha residência. Para começar, evidentemente, pelo bairro Jardins. Então, a gente vai conseguir, só se consegue com austeridade, de uma forma extremamente apolítica, porque se for politizar as ações do DAESA, nós não vamos sequer evoluir do primeiro passo que planejamos. Também existe uma coisa muito importante, a sociedade, essa campanha nas escolas, a conscientização das crianças tem ajudado muito, Levi. Eu creio nisso também. E você há de concordar comigo, né, Leonardo, que isso é uma mudança de cultura. Infelizmente é um momento realmente de instabilidade, porque há uma mudança de cultura que tem que ser adotada para solucionar. Agora, sinceramente, eu não vou pensar em política, eu não vou pensar em colocar isso de forma a pensar na reeleição no futuro político. Eu vou me comprometer em resolver, porque esse é meu papel. Porque o povo de Souza me confiou muitas missões para que a gente possa acontecer. Ok, nossa conversa aqui hoje ao vivo no Cidade Notícia é com o prefeito de Souza, Hélder Carvalho. Prefeito, a questão do Hospital Laureano, foi resolvida a situação da compra do equipamento, né, a tal da capela, está tudo ajustado? Julho, realmente, o hospital vai iniciar os seus serviços? Foi resolvido. O doutor Marcelo fez o pagamento da capela segunda-feira, antes de ontem. Ele falava até com a Amanda me mandava o áudio dele. A Amanda avisa o prefeito que os 60 dias para a capela chegar começa de hoje. No caso, antes de ontem, segunda-feira. E aí ele disse que ia cobrar para que chegasse antes, mas tem esse prazo máximo dado pela empresa. Mas foi resolvido, né, de modo tranquilo, a gente conversou. E havia, na verdade, uma intenção do doutor Marcelo de adquirir uma capela que é nova, mas é de uma clínica aqui de Souza, e aí as tratativas não evoluíram e a gente perdeu alguns dias, né, na aquisição. Ele disse que não ia esperar mais e aí adquiriu essa no fabricante. Mas quem adquiriu foi o Laureano? Não tinha ficado certo da prefeitura custear, não? Sim, a prefeitura eu me disponibilizei em custear, mas o doutor Marcelo disse que não ia esperar porque tinha que fazer licitação. Nada, como é um preço, um valor que a gente pode arcar, pode deixar que eu vou comprar a capela e aí lá na frente vocês compensam isso de alguma forma, vocês já estão dando. Ele me pediu também algumas outras coisas, a exemplo de uns novos profissionais, de farmácia, e aí a gente se ajusta. Então, e como é que a prefeitura pretende compensar isso aí? Da forma que eles sugerirem. A conversa e o canal de diálogo está estreito. A gente já está compensando porque ele pediu mais um profissional de farmácia. A gente conseguiu uma alternativa também para colocar e fazer. Não é a sessão, não me vem o nome agora, durante 25 anos, da estrutura, isso renovável também. Então, ficou bem cômodo e tranquilo para que essa garantia que o Laureano precisava para se instalar, e se Deus quiser, a gente vai ter aí, logo que chegue essa capela, a gente poder botar o serviço de quimioterapia para funcionar. Ok, tem um ouvinte no ar, Ramon. Vamos aqui, pela sequência, deixa eu ver. Delinho, do bairro André Gadelha. Alô, bom dia. Bom dia, Levi Dantas, Leonardo Alves, ao prefeito de Souza, Hélder Carvalho, a todos que nos escutam. Aqui quem fala é Delinho, do bairro André Gadelha. Eu gostaria de perguntar, Levi, ao prefeito de Souza,
né, a respeito de vários comentários que existem na cidade de Souza, em rodas políticas e também em alguns programas de rádio, que dizem que ele não está conseguindo fazer o início de gestão mais operosa, a contento, justamente pela situação em que ele encontrou a Prefeitura de Souza do seu aliado, o ex-prefeito. Eu queria saber se realmente isso procede, já que o ex-prefeito sempre disse em suas lives, em entrevistas, de que o seu sucessor iria pegar uma prefeitura enxuta, né, com a máquina andando em dia para dar um procedimento a um ótimo trabalho. No entanto, nesse início de gestão do senhor, a gente encontra várias e várias reclamações em vários âmbitos, e principalmente no âmbito da saúde. Outro questionamento também, que é divulgado e comentado em programas de rádio, é que a prefeitura estaria com uma dívida milionária com fornecedores aqui em Souza. Eu queria saber que ambas as perguntas em que eu estou fazendo ao senhor, se alguma tem sentido ou são simplesmente boatos. Obrigado. Ok, Delinho, obrigado a você. Helder Carvalho, responda, por favor. Com relação à atuação do governo, né, de que está um pouco... Eu vou agradecer a você por você me dar essa oportunidade, Delinho. Nós vamos projetar agora para entregar e assinar a ordem de serviço para a construção de 300 apartamentos. Nós vamos entregar, se Deus quiser, a ponte da Inês Maris, que é uma ponte que fica entre a Ponte do Frango e a ponte que dá acesso à Secretaria de Saúde. Você pode ir lá conferir. Nós vamos entregar o lajão da Caiçara dos Teodoros, lajão esse que vai reduzir um percurso de quase 8 quilômetros para o povo daquela região. Nós vamos entregar o SAMU de São Gonçalo. Nós vamos entregar, e já respondendo a segunda pergunta da saúde, nós vamos entregar o SAMU da Lagoa. Nós vamos entregar daqui a pouco, e já começamos, a praça do Projeto Maris da SEAP. Nós vamos entregar mais 12 ruas asfaltadas. Nós vamos entregar, em 6 meses, 20 abastecimentos de água, agora em julho. Nós vamos concluir, já estamos lá trabalhando daqui a pouquinho, o Fossão do Angelim. Nós vamos daqui a pouquinho reabrir o Hospital de São Gonçalo. Vamos entregar um ônibus de TFD de 30 lugares, que é praticamente como se fosse um pequeno leito. Junto a isso, vamos entregar e abrir, honrando a promessa de campanha, Delinho, a Casa de Souza em Patos. Nós vamos entregar a creche e a quadra do Jardim Brasília. Nós vamos entregar a quadra da Escola Chico Mendes. Nós vamos implantar programas na educação que vão bonificar todas as escolas e todos os profissionais. Inclusive tivemos agora a escola José Reis, reconhecidamente entre as 100 melhores escolas do estado da Paraíba. Nós lançamos, numa licitação de 5 milhões, da qual eu já dei o comando para que aconteça, já está marcada, começar a pavimentar de 6 a 8 sedes das zonas rurais. Não é calçamento nem asfalto só na zona urbana, não. Na zona rural, através do programa Rua Viva. Nós vamos ampliar agora em julho o programa Pão na Mesa, que não parou, diferente do tempo. O programa Terceira Refeição. Vamos entregar o Meu Bebê, o Novo Lar, o Fazer Negócio, o Mais Visão. Vamos implantar esse programa Mais Visão, que é um programa que dá o exame e o óculos a quem precisa de graça. Nós vamos incluir e criar o programa Mais Visão Educação, que é um programa que vai fornecer exame e óculos a todas as crianças da rede municipal de educação. Nós vamos entregar agora também, já vemos na verdade com esses programas sociais, mas a ampliação, falo nesse sentido, o programa Mais Audição, que é um programa que entrega aparelhos auditivos de um valor significativo. Nós vamos começar, ainda esse mês de julho, a garagem municipal, que dentro da garagem municipal existe um espaço apropriado para o TFD, para evitar que as pessoas fiquem ali à frente da Secretaria de Saúde, esperando o momento de embarcar para seus tratamentos de saúde fora domicílio. Nós assinamos já agora o início da obra do Céu da Zona Sul. Demos a AOS no PSF para a reforma e ampliação do PSF do Alto Cruzeiro, semana passada. Já começamos o projeto do Centro Educacional e Terapêutico para Neurodivergentes, que funcionará e será construída uma sede de frente à escola Cite Chiquinho Cartacho,
ali no bairro Jardins. Vamos criar um novo centro de diagnóstico por imagem, inclusive com a emenda da senadora Daniela Ribeiro, que vai nos presentear com aparelho de ressonância. Então, o centro agora vai ficar completo, com aparelho de ressonância, tomografia, raio-x, elétrico, tudo. Vamos apresentar agora um projeto belíssimo, que é o projeto da entrada de Souza. Essa entrada aqui do Portal Levi, que vai ser toda revitalizada, vai ter um calçadão de uma extremidade à outra, alargamento da pista de Cooper de caminhada. Essa avenida que é só entrando e saindo vai ser mão dupla no sentido só. A gente vai ser só a entrada pelo Portal dos Dinossauros e a saída vai ser pela antiga Estrada Velha. Também nesse projeto contempla um polo turístico ali no contorno dos dinossauros. Esse polo, evidentemente, a gente vai fazer alguns quiosques que vai proporcionar uma venda de um artesanato, da pessoa que vai passando, ou o cidadão daqui tomar água de coco. Vamos conseguir, isso daqui a pouco, entregar o projeto da Travessia das Pedrinhas, que não vai ser mais Lajão das Pedrinhas nem Ponte das Pedrinhas, mas vai ser Travessia das Pedrinhas, um acesso que vai passar 2 carros e com 2 vias também para pedestre indo e voltando ali no bairro da Vazia da Cruz. Vai ser tipo um lajão? Isso, é um lajão diferenciado, é uma travessia que ela tem um bueiro celular de 3x3, então ela é apropriada para aquelas travessias onde na verdade não tem perenidade de água o ano todo, e é justamente o nosso caso aqui. Mas quando o rio encher, não passa, não? Passa sim. Consegue o nível consigo. O nível dela, Levi, vai ficar um pouco abaixo da ponta do Rio do Peixe. Então, se impedir a travessia, né, vai ser 1 ou 2 dias no máximo uma chuva torrencial aí, né? Então, vamos começar também, evidentemente, a estabelecer uma cultura forte do São Júlio, que é uma festa que virou referência aqui de Souza. Então, isso é o pouco que nós temos já concebido, é o pouco que a gente tem. Fazer negócio também, que é a continuação do programa que empresta dinheiro a juros. Nós demos, na verdade, aumento acima do piso dos professores. Nós concedemos o cofinanciamento, que daqui a pouquinho vamos estar pagando. Hoje eu anuncio, hoje ainda, após receber o planejamento financeiro, a gente já anuncia. Vamos pagar agora metade do 13º salário. Então, isso é o pouco que eu posso lhe dizer nesse curto espaço de tempo aqui concedido. Vamos começar, Levi, algo importante: a pintura de toda a malha central em termoplástica. A gente sempre usou a tinta à base de álcool, que é uma tinta que dissolve e sai rapidamente. A gente licitou e vai implantar aqui. Era, inclusive, um antigo desejo do prefeito Tairone. A gente nunca conseguia, sempre dava um problema de licitação deserta, e a gente conseguiu agora uma empresa que viesse a executar, empresa de fora, e ela vai executar toda essa malha central. Chega na última semana desse mês para implantar a pintura termoplástica. Então, são muitas ações importantes. O pouco que eu posso lhe dizer nesse curto espaço de tempo, mas é muito para 6 meses de governo, inclusive 6 meses que não parou. Nós não tivemos, Levi, 100 dias. Certo. Helder, só uma atenção especial no assunto. Até ontem o vereador Ananias pedia que a gente tocasse nesse assunto sobre a questão do cofinanciamento. Certo. Né? Já foi sancionada a lei, ele questionava isso. Não foi sancionada não, eu vou sancionar hoje. Vai ser sancionada hoje. Porque chegou, eu acho, segunda, sexta. Para fazer passada o pagamento quando? Qual é a previsão? Eu quero me programar com a equipe. Eu pedi para eles me darem um balanço hoje. Hoje eu anuncio nas minhas redes sociais. Um cronograma de pagamento. Oi, bom dia, querida. Um cronograma de pagamento, né? Mas hoje eu já divulgo. Tem que ver essa questão financeira, porque é o que vai, na verdade, nos nortear com relação ao cofinanciamento. Com relação a essa questão de pagamento, salários, né? Eu escutei do presidente do Sindicato da Educação, que estava com dificuldade de se reunir com você, para tratar da questão do reajuste salarial das categorias que ganham até um salário mínimo, que estão questionando que não houve reajuste, sobre o reajuste do salário mínimo, que estava previsto um reajuste aí no plano de cargo e salários, carreira aí da categoria, e não houve isso. Como é que está essa questão? O governo bom é outra cor, né? Com 6 meses, eu já dei um aumento acima do piso nacional, e aí já se cobra. É assim, felizmente, para você ver, dentro de 6 meses existe, mas não há dificuldade. Há, na verdade, uma agenda muito puxada, e tu sabe muito bem disso, que me acompanha todos os dias no gabinete. A gente quer atender, eu já me reuni com os agentes de trânsito, inclusive numa conversa muito bacana. Eu vou agora lá para a Vigilância Sanitária, reunir
com os agentes, em razão dessa questão do cofinanciamento. E aí você perceba, Léo, eu tenho na minha agenda 300 pessoas ainda para atender. Evidentemente que, por já ter superado uma parte da agenda da educação, eu tenho que priorizar outras pautas, mas o professor Francimar sabe, tem meu telefone, eu estou aberto a conversar. Agora, algumas pautas a gente vai vencendo gradativamente, no momento oportuno, mas a gente já atendeu. Inclusive, eu queria dizer aqui, até antecipar, que nós vamos lançar agora em julho, 3 programas para a educação. O primeiro são as Olimpíadas Municipal de Educação, que vai bonificar e premiar os vencedores. Prêmio de um kit com notebook, com alguns acessórios importantes para o aluno e também em um valor financeiro para incentivar. Nós vamos estabelecer critérios para a entrega da medalha Ariano Suassuna, que é uma forma, Nanã, de reconhecer e valorizar os profissionais da educação. E vamos também anunciar um presente, que esse eu não vou evoluir, mas que ao final de cada ano letivo, nós vamos fazer uma grande festa para exaltar os profissionais da educação, os professores, a equipe da direção, o pessoal do apoio, porque eu acho que esse reconhecimento é muito importante. Por isso também, Levi, Leonardo, que a gente tem caminhado tão próximo, tem visitado muitas escolas para entender e escutar, inclusive do próprio aluno, que dá um feedback bacana. A gente funciona como uma espécie de ouvidoria itinerante, pegando na mão e ouvindo essas pessoas, que eu acho que é um momento importante nesse processo de ajustes, de melhoramentos que a gente tem procurado promover. Helder, ainda sobre questão de pagamento, o ouvinte aqui, o José Gomes, mandou para a gente uma pergunta por e-mail. Levi, me permita só agradecer a Juscelio pela participação. Sim. Obrigado, Juscelio. É um grande colaborador nosso, que sempre tem nos ligado, nos norteado, dizendo o que é importante melhorar, com críticas construtivas. Um grande amigo, muito obrigado pela sua participação. Tá certo. Nós só para assim, dar uma satisfação ao ouvinte, agora há pouco quem entrou aqui em alto e um tom de voz um pouco alto, digamos assim, entusiasmado, né? Foi Jorge Abrantes. Feliz. Tá? Pronto, aquele que falou aqui foi Jorge Abrantes. O ouvinte aqui pergunta, o José Gomes, Levi, os servidores continuam a receber o mesmo salário de 2024. Fala que a lei municipal, que deu reajuste de 7,65% no salário base do servidor, que recebe o salário mínimo, só serviu de abril a dezembro de 2024. E esse ano não houve aumento do salário mínimo, mas o reajuste não foi aplicado. Está aqui querendo que o senhor comente sobre essa questão. Aquela lei lá, que teve uma polêmica na gestão do ex-prefeito. O que é que eu tenho no nosso plano de governo? Eu estou me planejando, Levi, para ir conversando com as categorias e vendo caso a caso, porque eu acho que entender cada realidade, eu entendo que algumas categorias já estão a contento, outras estão realmente um pouco defasadas, isso é verdade. Está dentro do nosso plano de governo. Ontem conversava até com o Zé Célio no gabinete sobre algumas questões, um dos pontos foram esses, e a gente vai sim evoluir nessa questão salarial, inclusive uma promoção do concurso público. Já baixei uma portaria, determinando o levantamento de todo o número de servidores, para a gente ver, Heitor, essa questão dos servidores na saúde, na educação e na prefeitura propriamente dita, para a gente já estudar a realização do concurso público. Então, esse é o nosso pensamento e vai acontecer. Muito bem, mais uma pergunta, acho que a última aí, a gente já está estourando aqui. Passou ligeiro, o horário da Ivoneide. Exatamente, passou ligeiro. Eu já peço aqui desculpas, a várias pessoas que mandam perguntas, ligam, enfim, mas infelizmente, gente, não dá como atender a todo mundo, tá? É o Cleiton Cordeiro. Alô, bom dia. Bom dia, Levi, bom dia, Leonardo, Paulo Ramon, bom dia, o prefeito Helder Carvalho. Gostaria de saber do prefeito se ele tem algum interesse de fazer concurso para vigilante, porque tem vários prédios aí descobertos na cidade de Souza, e eu gostaria de saber se ele tem algum interesse em fazer na gestão dele. Ok, obrigado. Acho que eu já respondi, antecipadamente, não sabia nem que. Abraço, Cleito Cordeiro, obrigado. Eu queria só, Levi, Heitor me lembra aqui que ontem nós demos ordem de serviço, segunda, nós demos ordem de serviço para o início da rodoviária, essa licitação que eu acho que desde fevereiro para março que nós fizemos, eu lhe relatava aqui nos bastidores, da dificuldade, acho que é a 6ª ou é a 7ª empresa que a gente chama e é desabilitada por não atender os critérios, e aí a lei exige que nós temos que conceder prazo de 5 dias úteis, depois prazo para recurso, e
Infelizmente a gente tem corrido, mas graças a Deus agora vai sair, a empresa já assinou o contrato e vai executar a obra, e não vai ser uma mudança parcial, correndo o risco da outra parte estar comprometida. Eu pedi para fazer a mudança de 100% do teto da rodoviária, então vai ser um problema que a gente vai conseguir resolver definitivamente. Ok, né? O último ouvinte aí agora é o Luciano, isso. Alô, Luciano, bom dia. Bom dia, meu amigo Mavi. Bom dia. Leonardo, Paulo Ramon, o prefeito de Souza, doutor Helder, e os demais ouvintes da Liga FM. É Luciano mesmo, Luciano Caminhoneiro, como sou mais conhecido, né? A minha participação, Levi, é fazer uma pergunta para doutor Helder. Doutor Helder, é o seguinte, a minha esposa está fazendo 3 meses que passou por uma consulta com um ortopedista e ele determinou para ela fazer uma disciometria óssea. E ela saiu, foi lá na Secretaria de Saúde marcar esse exame e disseram a ela que esse exame não estava sendo marcado. Irá fazer 3 meses amanhã que ela está esperando por esse exame, para marcar esse exame, e até agora nada. Inclusive ontem eu dei uma passadinha lá e tá na mesma, tá entendendo? E tem noite que eu não durmo, nem dorme eu, nem dorme ela. Ela com dor aqui nas articulações, no joelho, no ombro, nos cotovelos, tornozelo. E pronto. Fez um exame de sangue, como é que passou, graças a Deus não deu nada. E está esperando esse exame dessa disciometria óssea para ser feito, para mostrar ao médico. E eu queria saber do senhor o que está acontecendo com essa saúde de Souza, meu patrão. Que todos os dias é rádio A, rádio B, rádio C, tudo que é rádio aqui de Souza, que quando eu tenho um tempo para escutar, é reclamações da saúde de Souza, que falta isso, falta aquilo. E eu queria saber do senhor o que o senhor tem a dizer sobre isso aí. Que não tem condições não, meu patrão. Uma pessoa passar 3 meses esperando para marcar um exame, a ser feito numa clínica, chega lá, diz que não está sendo marcado, chega lá, um diz que é porque a prefeitura não abriu o convênio com essa clínica que faz esse tipo de exame, outro diz que é falta de pagamento, e afinal de contas, doutor Helder, isso é o que está acontecendo? E o senhor tem uma previsão se isso é falta de médico, se é falta de contratar uma clínica especializada para fazer esse tipo de exame? Ok. Obrigado a você, Luciano, prefeito. Luciano, eu vou pegar seu telefone aqui, vou pedir para Heitor ir com você lá na secretaria, certo? Porque, veja só, nós estamos com um déficit realmente com os exames que não são da competência do município, mas abastecimento de farmácia, funcionalidade de UPA, toda a atenção básica, nós estamos abastecidos e funcionando. Então, eu vou pedir para Heitor lhe ligar, pegar seu telefone aqui, porque isso não pode acontecer e nem é nosso comando. Na verdade, o que nós temos feito desde o primeiro dia é implantando sistemas e com a ajuda da tecnologia, justamente para evitar esse tipo de situação, e sistemas também de controle interno, para evitar desperdício, para a gente saber e se antecipar, por exemplo, quando numa unidade de saúde, seja ela PSF, ou farmácia, ou UPA, estiver próximo de acabar o medicamento, a gente não tem que esperar acabar para poder pedir no fornecedor. Então, há um controle rigoroso e extremo com relação a isso. Então, eu vou pedir a Heitor para ligar, o senhor vai lá com ele, e eu quero saber quem que por diversas vezes lhe atendeu e não deu solução para seu caso. Porque esse exame aí está sendo resolvido, e se houve algum desencontro, a gente vai sanar e corrigir. Muito obrigado, e Heitor vai entrar em contato com o senhor aí. Ok, Helder Carvalho, a gente tem aqui, logicamente, outros assuntos na pauta, os ouvintes também, mas em razão do tempo, a gente fraciona para uma outra ocasião, né? É isso? Isso. Obrigado ao senhor pela presença, forte abraço, e a gente deixa os microfones para que o senhor possa dar algum comunicado, falar algo mais que seja de interesse da sociedade souzense. Eu só queria agradecer a você, a Leonardo, a Paulo Ramon, as pessoas que interagiram, as pessoas que ligaram, inclusive, tecendo suas críticas, porque eu acho que é importante ouvir esses feedbacks. Obrigado pelo espaço de expor também o que o governo tem construído. Abraçar aqui Edinho. Agradecer a Ivaneide Lopes por ceder aqui 5 minutinhos do seu programa. Dizer que estou muito feliz e de outra oportunidade também, com mais tempo. Eu sei que você é cheio de anunciantes aí. Também, programa prestigiado, né? Evidentemente, lógico. Obrigado. Importa em realmente ter muitos parceiros, mas de outra oportunidade a gente conversa mais com o tempo. Mas muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite, e a gente está sempre à disposição
para quando alguma dúvida, quando algum esclarecimento aqui no seu programa, a gente vir e tecer o que for pertinente falar.